Olá, muito bem-vindos a mais um episódio dos Agentes do Drama. Eu sou a Raquel e tenho comigo o Pedro. Olá! A Cláudia. Olá! E hoje uma convidada especial, a Leonor. Olá! Hoje vamos falar sobre o 6º episódio da primeira season de His Dark Materials. Vamos à música! Pois é, cá estamos outra vez para falar um bocadinho sobre His Dark Materials. Olha, belíssima introdução, Raquel, gostei muito. Muito obrigada. Foi rápido, não é? Muito rápido e infinitamente melhor do que aquilo que aconteceu há 3 semanas. Não sei a que te referes. Eu também há 3 semanas. Super Falámos bem. sobre cangurus, sobre... que perderam a vida. Não, foi tão giro, foi tão interessante. Não sejam assim para as pessoas. Pá. Pronto, está bem. Eu acho que antes de começarmos convém pronto, só apresentarmos a Leonor e explicar que para aqueles ouvintes que já nos seguem há muito tempo, esta Leonor é exatamente a Leonor de quem nós estamos sempre a falar. É a nossa... Não é corretora ortográfica que se diz, é a nossa provedora da língua, é a pessoa que implica quando nós metemos água. Portanto, agora finalmente podemos ouvir mais um bocadinho daquilo que ela tem para dizer. É o nosso farol. E não posso meter água. Ai não! Mas podes corrigir-nos em direto. Posso? Poder podes, mas pronto, se quiser ser odiada em direto, está à vontade, corrige-nos à vontade. Mas é uma posição muito complicada, Leonor, porque agora, pois é, agora não podes meter água. Estou a brincar, mete água à vontade. Até estou desejante que metas, que é para ver o que isto custa. A Leonor é uma amiga nossa e eu acredito que ela não viu His Dark Materials. Estou certo, Leonor? Por que dizes isso? Não sei, porque às vezes penso nesta série e penso em ti e as duas coisas Vamos não colam fazer juntas. apostas. E que eu aposto que a Leonor viu, só porque nós estamos há não sei quanto tempo a dizer que ela não viu. Então vá, apostem lá. Eu voto em sim. Ok? Eu aposto 2,20€ em como não. Eu aposto que sim, Leonor, que tu viste. Pronto, então ganhaste 4,40€. Claro que não viu, é claro que não viu. Vocês não sabem com quem é que estão a lidar, pá. Nós pusemos as fichas em ti, Leonor, as fichas todas em ti. Traidora. Não, mas de certa maneira ainda bem que não viste, porque isso permite-nos fazer aquilo que nós normalmente fazemos quando trazemos um convidado para uma temporada destas das nossas, que Foi é... exatamente isso que eu pensei. E aí pensaste muito bem. O que costumamos fazer, é o que vamos fazer hoje, se calhar, é aproveitar a tua vinda para fazer um pequenino resumo da série até agora e pronto, e tentar de alguma maneira convencer-te, tentar vender-te a série. Era isso que eu ia pedir, é que eu estava à espera. Convençam-me a ver esta série. Vai, Raquel. Vou, Raquel? Vou aonde? Sim. Fazer um resumo da série? Sim, fazer um resumo e convencer a Leonor. Um resumo convincente. Claro que sim, contem comigo. Como Então, se estivesses a vender uma Rainbow. E tem em conta que eu detesto tudo o que é fantasia e coisas desse género. bem sei. Bom, então, se não gostas de fantasia, esta é a série certa para ti. É uma série sobre uma criança, mas não é só sobre uma criança. É sobre um mundo que é exatamente igual ao nosso, exatamente igual. Com a diferença de que os seres humanos têm fora deles e sob a forma de um animal a sua personalidade, a sua alma, a sua consciência, aquilo que tu lhe quiseres chamar, aquilo que quiseres interpretar da série. E há uma diferença entre as crianças desse mundo e os adultos desse mundo. É que as crianças, os demons das crianças, alteram de forma... Sei lá, imagina que estás super irritada e super zangada com alguém e então de repente o teu demon transforma-se num tigre, sei lá, com um ar zangado. Ou se estás super cheia de medo e etc., assume a forma de um animal mais pequenino, mais escondido. Ao contrário das crianças, nos adultos os demons são fixos, não alteram. Pronto, e a história gira em torno dessa criança. E essa criança é deixada em bebê, abandonada pelos pais por algum motivo, é deixada em bebê num colégio,
com uma série de pessoas inteligentes que estudam muito. E, para além disso, ela vai crescendo, não é? Muito contente e a brincar. É uma criança super, super dinâmica e determinada e inteligente. E a história começa com essa menina, já com 11 anos ou 12, escondida numa sala onde vai haver uma reunião. E eu agora aqui vou lançar a batata quente para a Cláudia Bicho. Obrigada, Raquel. Cláudia, Então, é um prazer. Então, ok. Então o que acontece é que não vou entrar em grandes detalhes, porque para isso vais ter que ver a série, não é? Mas o que acontece é que sabemos logo de início que existe alguma coisa de especial com esta criança. E podemos pressupor, há pessoas a falar dela e não sei o quê, que ela tem uma espécie de missão. Portanto, está tipo destinada a fazer alguma coisa. São estas as palavras que são utilizadas. Mas ela não faz ideia disso. E, portanto, ela faz a vida dela normal. Em particular, ela é uma criança muito curiosa e, portanto, quer ir à aventura. Quando é que ela vai à aventura? Quando acontecem duas coisas. Uma é que começam a desaparecer crianças na cidade onde ela vive, em Oxford, e aparece uma senhora assim, muito culta, muito bonita, muito inteligente, uma socialité toda chiquece, que vai buscá-la e leva-a como sua assistente para a sua casa. E a partir daí começam as aventuras da Lara. E há todo um quê de beleza, agora para te fazer ficar mais interessada pela série, há todo um quê de coisas muito bonitas à volta dela, objetos maravilhosos e muito bem feitos. Os animaizinhos estão muito bem feitinhos. Só uma parte neste episódio eu pensei que alguém da equipa de Dark Materials devia ir dar um toquezinho às pessoas de manifesto sobre como fazer um lobo. Totalmente. Em computador. Pronto, a série está muito bem feita. Isto é uma adaptação de uma história que foi escrita em livro já há alguns anos, e apesar de depois de ouvir os nossos podcasts poderes ouvir que a Raquel e eu reclamamos muito com as diferenças dos livros para a série, a verdade é que enquanto série se está a portar muito bem, está a passar todas as mensagens que são essenciais e que são necessárias, e é uma série muito bonita visualmente, em termos de banda sonora. E mais do que bonita, é uma série muito empolgante. Tudo aquilo que elas tiveram a dizer é verdade, elas descreveram muito bem o personagem principal, mas o que é certo é que a história é muito maior. Há mistérios muito maiores a desembrulharem-se, e a verdade é que a história não se passa só naquele mundo, ela passa-se também no nosso mundo. Aliás, a tradução portuguesa do nome da trilogia de livros original é precisamente Mundos Paralelos, e o que acontece é que há inclusive personagens que conseguem viajar de um mundo para o outro. Os mais sábios, pelo menos do mundo onde vemos a história acontecer, têm conhecimento dessas passagens. Há expedições para o Polo Norte e para a Sibéria e ali para muito, muito, muito para norte, onde a aurora boreal aparentemente dá uma visão da passagem para outro mundo. Eles conseguem ver cidades inteiras no meio da aurora boreal. Há uma substância misteriosa chamada pó, que aparentemente fica agarrado aos adultos, mas não é atraído para as crianças, e há uma estrutura religiosa de poder, que é assim o equivalente da nossa Igreja Católica, mas com muito mais poder, que é o magistério, que estuda estas questões do pó e o que é que acontece quando as crianças passam a adultos. Há muitos segredos que essa organização quer manter. Há pessoas a fazer coisas absolutamente horríveis às crianças para tentarem descobrir mais qualquer coisa sobre o pó, nomeadamente a tal senhora de quem a Raquel e a Cláudia falaram, que vem buscar a miúda no início da história. Entretanto, à medida que a história se desembrulha, tu descobres que essa senhora é mãe da personagem principal. Descobres que um bacana que achavas que era tio da miúda e que só aparecia uma vez de vez em quando é na verdade o pai dela.
Portanto, a miúda não é só uma órfã, tu ficas a saber quem é que são os pais dela, e está toda a gente metida até ao pescoço nestas histórias maiores do pó e dos mistérios do pó. E este episódio que nós acabámos de ver é um episódio do qual já estávamos à espera há muito tempo, não é, meninas? Por causa da estação, Cláudia. Sim, sim. Sim, finalmente estávamos à espera porque sabíamos que era uma parte muito importante da história e finalmente aconteceu. Pronto, eu tenho que dizer, desculpem, não totalmente da maneira que foi escrito, mas aconteceu. Não totalmente, nada a ver. São tão implicativas, Leonor. Não, primeiro deixa-me só corrigir uma coisa que eu disse no último episódio, porque para quem tenha lido os livros e que se lembra da história melhor do que eu, deve ter ficado um bocado chateado comigo no último episódio, em que eu disse que, de qualquer forma, não me chateou muito terem trocado o Tony pelo Billy, porque não voltavam a encontrar o Billy, não é verdade. Ela, quando chega à estação, nos livros, além do Roger, ela encontra o Billy. E o Billy é devolvido aos ciganos inteiro. Ok. Só uma pequenina alteração que eles fizeram. Mas fez sentido. Fez bom sentido. Não, fez. Fez sentido porque nós precisávamos de ver tipo, a dor daquela mãe em pessoa e não serem tipo mães desconhecidas. Não me chateia. Houve algumas diferenças nos pontos da história, tipo a forma como as coisas aconteceram, os timings. Portanto, aquilo demorou um bocadinho mais, não foi bem naqueles timings, mas isso também não me chocou. E depois houve uma diferença que eu não gostei e uma que eu gostei. E se calhar vou já começar por aí, só para tirar isto do caminho e depois podemos falar só da série. Vá, desopila lá. Então, a parte que eu não gostei foi a parte em que a Lyra foi posta na máquina e é a própria Lyra que diz não, chamem a Sra. Coulter. E depois chama mãe à Sra. Coulter. Sim. Isto nunca partiu da Lyra. Ela nunca disse a ninguém que conhecia a Sra. Coulter, nem às amiguinhas, nem depois lá de estar na maquineta. Okay. A Sra. Coulter é que chega, por acaso, no momento certo e vê que é ela e diz, oh meu Deus, é minha filha. Okay. E depois toda aquela conversa de, então já sabes que eu sou tua mãe, também não acontece. Aliás, ela volta a dizer à Lyra, estou muito contente de ter a minha assistente de volta. Embora a Lyra, nas histórias originais, neste momento, já saiba que ela é mãe dela. Sabe, mas não diz. Okay. Não diz e, portanto, não tem essa conversa de eu sei, tu sabes, eu sei que tu sabes. Sim. Estás a perceber? Sim. Não existe isso. Mas, acima de tudo, da mesma maneira que eu não gostei há uns tempos quando a Sra. Coulter deu a entender à Lyra que o Asriel era pai dela, eu não gostei que eu disse assim, não era este o momento da Sra. Coulter ficar frágil. Precisamente por isso, o momento dela ficar frágil era agora. Quando ela vai e vê a filha naquela posição em que iam pôr a lâmina. Okay. Por uma coisa que ela está a fazer e a ver a filha dela a sofrer com isso. Já não era uma criança qualquer, sem nome, era a filha dela. E é aí que ela mostra, nos livros, no meu entender, o primeiro grande momento de fragilidade. Que é quando ela se descompõe pela primeira vez e diz, não, minha filha, por favor, parem. E tipo, vai buscá-la e não sei o quê, descompõe-se totalmente. Okay. Mas pronto, acima de tudo não parte da Lyra. Agora, uma coisa que eu gostei muito e que só quando vi na série é que mas como é que eles nos livros não falaram nisto? Portanto, há aqui mais uma diferençazinha, mas pronto, consigo compreender. Eles são ajudados nos livros pelo gênio da Serafina. Pronto, e então eles soltam os demons. Ela e o Roger, nos livros é ela, o Roger e o Billy, quando eles encontram os demons nas caixinhas, soltam-nos com a ajuda do gênio da Serafina. E depois o gênio da Serafina leva os outros demons à procura das suas crianças. Eles transformam-se todos em passarinhos e vão com ele. Aqui não vimos o gênio da Serafina a ajudar, e isso foi um bocadinho ali uma falha, e há toda uma grande relação entre a Lyra e a Serafina Pekkala que se desenvolve nesta altura no livro e que nós não vimos na série. Na série acho que elas nem falam uma com a outra. Mas em grande verdade a maior parte do que elas falam o Farder Coram já tinha dito à Lyra, portanto também passamos bem sem isso. Okay. Mas nos livros, eu não sei se eles assumem que as crianças já estão fora da estação ou... Ninguém se pergunta se estão aqui, aquilo que o Roger pergunta, que é, se estão aqui os demons, onde é que estão as crianças?
Ninguém pergunta isso e, portanto, tu não vês nada em que eles salvem as crianças que já foram cortadas. Eles salvam as outras todas, não é? Isso é o que acontece. Levam para os ciganos. Mas as que já foram cortadas nunca se fala disso. E esse pormenor, terem feito isso na série, terem dado foco a essas crianças, gostei muito. Ok. E vocês não acharam horrível, tipo, as crianças dentro daquela sala sem os demons? É que às tantas, até nós já ficamos naquela do... É horrível, crianças sem demons, pessoas sem demons. Que horror, tipo, o ar apático, o ar, tipo, desnorteado. Yeah. Então, e quando percebes as enfermeiras, é por isso que elas têm aquele ar, nada lhes toca. Sim. Sim, eu gostei particularmente da forma como todo o staff da estação de Bolvangar foi representado. Desde aquela cientista mais vilanesca ao assistente mais cobardolas, passando pelas enfermeiras sem alma. Acho que construíram ali um elenco muito interessante e com muitos tons diferentes e que representam, no fundo, o tipo de pessoas que se envolve neste género de atrocidades. Tens os tipos que têm realmente mau fundo e mau íntimo e um desrespeito absoluto pela integridade da vida das outras pessoas, e depois tens os cobardes. E é engraçado porque não consegues ter uma organização deste género e este género de atividades, ainda ao longo da história viste isto acontecer muitas vezes, e não consegues ter isto se não tiveres estes dois tipos de pessoas a colaborar. Os que têm mau fundo e sabem o que estão a fazer, e aqueles que estão um bocadinho com a consciência apagada e não querem realmente saber do que está a acontecer. E acho que isso está muito bem representado tanto nas enfermeiras sem alma como naquele médico mais cobardolas, que de vez em quando tem aqueles rasgos de consciência, parece que vai virar a boneca e fazer a coisa certa, mas depois vai saber e nunca faz. Deixa-me só fazer aqui um ponto que eu não sei se as pessoas estiverem a ver a série com menos atenção, pode passar um bocadinho ao lado e podem pensar, então pronto, agora soltaram as crianças, soltaram os demons, está tudo bem. Eu quero só referir que eles na série, nós vimos as enfermeiras sem demon mesmo. Mas nos livros não, elas têm os demons com elas, só já não está conectado. Portanto, aquela apatia e aquela maneira como elas são é exatamente igual. Mas tem lá um cãozinho ou o que for ao pé delas. A questão é que aquele elo de ligação já não volta. Pois. Estás a perceber? Isto para percebermos que aquelas crianças que foram libertadas e os seus demons agora vão ser animais de estimação. Para crianças apáticas. Mas olha, eu acho que tive um AVC a meio do episódio. O quê? Não, a sério. Porque eu vi o Roger, isto em termos de demons e de soltar demons e soltar crianças, ainda sobre as crianças que foram separadas dos demons. Eu vi os putos a serem salvos e com os gypsies e não sei o quê, e vi o Roger e a Lyra a ver onde é que os demons estavam escondidos, mas eu não vi os demons a serem safos. Mas mesmo no finalzinho, quando eles já estão no balão, ou quando eles estão a despedir dos ciganos, tu vês os ciganos a atar os trenós. Sim. A atar, pôr os carapuços nas crianças e não sei o quê, e eles estão a tapar um dos trenós que está cheio daquelas caixas. Não Portanto, vi. eu acho que eles levaram as caixas. Ok. Era uma crítica que eu ia fazer, então olha, fui eu que não vi como deve ser. Não, eu pelo menos pareceu-me que era aquelas mesmas jaulazinhas, estavam todas nos trenós, porque os demons também deviam estar assim meio atrapalhados. Ok. Portanto, não sei, Leonor, se estás a perceber a enormidade das experiências científicas que estão a ser feitas na tal estação. As pessoas que trabalham para o magistério estão a separar as crianças dos seus génios. Percebeste isso? Não. É complicado, assim de repente. É muita informação de repente, sim. E tens alguma pergunta específica? Nem sequer consigo fazer perguntas porque não faço ideia de que é que vocês estão a falar. Ok, tá não, mas bem, olha, eu senti o mesmo em Manifest quando fui assistir ao primeiro episódio, portanto. Pronto, a Raquel, quando fez o resumo da série, não disse nomes de ninguém. E agora comecei a ouvir nomes, portanto estou a tentar ligar os nomes às personagens e não estou a conseguir. Há uma Lyra, há um gênio da Serafina. A criança principal é a Lyra, isto precisas de saber.
A mãe dela é a senhora Coulter. Exato. Mas pronto, é muita informação. E até agora ainda ninguém me convenceu a ver a série, muito pelo contrário. Um desafio. Olha, só para dizer, quando a Raquel começou a fazer o resumo e disse há uma criança especial e depois disse, mas mais do que isso, ou uma coisa assim, eu pensei que ela ia dizer há 2 crianças especiais. Yeah. Porque a verdade é que há 2 crianças especiais. Nós ficámos a saber no episódio anterior que a profecia sobre a Lyra não é só sobre a Lyra, é também, tanto quanto sabemos, sobre o Will. E portanto, efetivamente. Para dizer nomes ao Leonor! E portanto, o Will, que é um rapazinho que vive no nosso mundo, e até agora. Com a Elaine, está a ser fechado pelo L'Oreal, não sei, estou só a mandar nomes ao Leonor para baralhar. Se me dissessem que isto era um episódio de Harry Potter, eu acreditava. Mas não tem nada a ver. Pois não, olha, a Má Costa é exatamente igual a Mrs. Weasley, especialmente neste episódio em que ela se vinga e mata pessoas Não, mas ó Leonor, isto é tão diferente que as bruxas aqui nem têm vassouras. Exato. Pois não. Voam simplesmente. Elas voam sozinhas. Opa, Leonor, imagina um mundo steampunk ali mais ou menos nos anos 30 e a única diferença em relação ao nosso mundo é que a alma da pessoa vive fora do corpo e assume a forma de um animal. Essencialmente é este o setting, estás a ver? Então, mas há animais e pessoas a andar pela rua, é isso? Sim, é como se cada pessoa... Mais do que isso, há animais e há os génios das pessoas que são animais. Tipo, um gato pode ser só um gato. Baralha a mais. É como se... Não, espera, mas eu estou ofendida. Isto foi a minha explicação. A minha explicação resumiu-se a isto. As pessoas tinham animais fora delas. Oh, Raquel, não leves a mal, querida, mas tu estavas prestes a resumir o primeiro episódio, cena por cena. Pois estava. Por isso é que eu passei a batata à Cláudia. Estava prontíssima. Que horror. Daqui a uma hora estávamos despachados. Leonor, pensa assim. Tu existes, certo? Acho que sim. Pronto, eu também acho que tu existes. E tu tens a tua consciência dentro de ti. O que acontece neste mundo é que, como a consciência vive fora da pessoa, é como se a pessoa e o seu, vamos lhe chamar gênio, que é a tal criaturinha que assume a forma de um animal, é como se a pessoa e o seu gênio fossem um único ser, mas que tem 2 corpos ao mesmo tempo. Há um elo telepático entre a pessoa e o seu bichinho, mas a ideia é esta, é que cada pessoa não é uma, são 2 criaturas. Então, se alguém separar a pessoa do animal, temos chatice ou não? Que é precisamente aquilo que está a acontecer nesta estação onde fazem experiências com os miúdos. Andam a tentar... Eles estão a cortar o elo entre a pessoa e o animal com uma lâmina mega especial que corta aquela ligação. Tipo Wi-Fi, não é Wi-Fi, é... há um range, como é que se diz? Se a pessoa tiver a mais de 500 metros do animal, aquilo já não funciona. Sim, não é bem não funciona. É doloroso. Se o animal se afasta muito da pessoa, a pessoa do animal, bem diferente, a partir de um certo ponto é doloroso. É como se alguém tivesse a puxar um fio que existe entre eles. É fisicamente e psicologicamente doloroso. E o que acontece nesta estação é que eles separam-nos uma beca, a pessoa do seu animal, aliás, as crianças dos seus animais, e depois vêm com uma lâmina e cortam, de alguma forma, a ligação. O que deixa tanto a criança como o seu demon, o seu gênio, deixa-os num estado de uma espécie de depressão extrema, uma apatia zombificante, e as pessoas e os bichinhos nunca mais voltam a ser os mesmos daí para a frente. Mesmo que os juntem outra vez. Não dá para juntar outra vez, a cena é essa. Não. É isso que nós estávamos a dizer. Não, eles podem se juntar fisicamente. Tipo, a criança pode pegar no animal, mas aquele elo já não existe mais. Então, e a pessoa fica sem consciência? Pois. É um bocado essa a ideia. Sem alma. Fica, tipo, tem consciência suficiente. Tipo, eles levantam-se, vestem-se, tomam banho. Mas não sentem nada. Não sabemos isso. Sabemos que o elo muda. Não sabemos se o elo fica efetivamente desaparecido para sempre. Quebrado. Não é? Eu não acho sei. Dá a entender que sim, mas não sabemos. Podem precisar de tempo até conseguirem novamente
o Billy Costa morreu com frio depois e não sei o quê, mas não sabemos ainda se... Então, mas vocês não leram os livros? Lemos, mas... Então sabem. Pois sabemos. Olha, na verdade, por exemplo, eu li os livros há 15 anos e não me lembro da maior parte das coisas. Portanto, eu estou mais ou menos na mesma situação que a generalidade dos ouvintes, porque eu não me lembro... Lembro-me dos beats principais da história, mas não me lembro dos detalhezinhos. Portanto, na verdade, eu não sei se a ligação entre a pessoa e o seu gênio, depois de cortada, volta alguma vez ao lugar. Mas a ideia de que, pelo menos, pouco tempo depois do L ser cortado, as pessoas não ficam as mesmas. Há qualquer coisa, há uma centelha qualquer que morre no momento do corte. E era uma grande dúvida até agora qual é que era a razão pela qual isto estava a acontecer, estas experiências estavam a ser feitas. E neste episódio ficámos a saber um bocadinho mais sobre isso. Quando a Coulter tem aquela conversa, a meu ver, fantástica com a miúda, com a Lyra, e em que ela lhe diz qualquer coisa como, eu não quero estar a citar estou a citar de cor, corrijam-me se estiver enganado, ela diz que este corte e estas experiências servem para acabar com a tirania do pecado. É isto, não é? Sim. É. Daquelas emoções, não é? Ideias que nos surgem a determinada altura, então antes que elas comecem a surgir é mandar à vida. E que sem os peixinhos, sem a ligação com o seu demon, as pessoas deixariam de sentir o terror da culpa e uma série de coisas que nós associamos com a ideia de termos uma consciência formada e uma noção de nós próprios e do nosso lugar no mundo. A minha dúvida é, estamos apenas a falar de pulsões sexuais que surgem durante o crescimento, ou estamos a falar de coisas um bocadinho mais pesadas do que só isso? Eu diria que mais pesadas do que só isso, embora também bastante isso, não é? Mas deve ter... também. Não é? Não achas, Cláudia? Eu acho que sim, acho que não é só isso. Até porque, repara, por um lado eles dizem muito aquelas coisas que acontecem na puberdade. Mas por outro lado, temos que nós, neste nosso mundo ignorante em que temos as almas dentro dos corpos, vá-se lá saber porquê. Olha, vai-se chamar ignorante ou raio que parte. Assumimos esse tipo de coisas que são esses impulsos e as transformações físicas e etc. Mas, na verdade, a cena dos demons assumirem uma forma fixa nessa altura é muito mais do que isso. É um assentar de personalidade e daquilo que tu és. Sim. E o facto de ser tão importante... Repara, eles não estão ali a perguntar às crianças se tiveram atração física por alguém. Claro. Eles estão a perguntar às crianças se o demon já tem uma forma fixa ou não. Yeah. Portanto, o assentar da personalidade e da pessoa que tu és é que é o que causa a diferença. Estás a perceber? Portanto, eu acho que sim, com a maturidade e com a idade adulta e com a puberdade vem efetivamente o desejo sexual e tudo o que vem relacionado, mas não acho que seja só isso. Mais do que isso, eu acho que a Coulter é boa pessoa e tem bom fundo, tem boas intenções. Não é má pessoa, mas tem boas intenções. Eu estava a ver o que é que estava a vir daí. É uma péssima pessoa, mas tem boas intenções, coitadinha. Ela quer o bem maior, está a aperfeiçoar máquinas no sentido de melhorar o ser humano. Vocês e depois se desaparecem algumas crianças, depois estou a brincar, não? Ok, ótimo, ufa. Não, mas a verdade é que é por trás precisamente desse discurso que o magistério se esconde. Sim. É acabar com o pecado. E isso é... o pecado não é só sexual, não é? Tipo, sim. É acabar com o pecado. Acabar com o pecado, acabar com a culpa. Exato. Acabar com a vergonha, com a consciência, não é? A consciência da vergonha, acima de tudo, lá está. De autopercepção. Porque quando nós falamos de coisas como o pecado original, por exemplo, é muito, e que a Eva de repente teve vergonha de si, de estar nua e do seu corpo, é muito mais do que vergonha e do que culpa, é uma sensação de self-awareness. Exatamente, sim, eu acho que é muito tu teres noção de ti, do que és e da imagem que passas. E eu acho que é muito mais por aí do que propriamente só a parte sexual. Sim. Também achava isso.
Quanto à senhora Coulter ter bom fundo, eu estava aqui a pensar que há bocado lembrei-me de uma coisa que queria dizer e entretanto já não lembrava. Mas há uma cena em que nós vimos quando a Lyra consegue escapar da senhora Coulter e fecha a porta. Sim. Depois bate no coisa, Cena brutal. no monitorzinho. Yeah. E de repente estão as duas a gritar, uma de cada lado da porta, exatamente da mesma maneira, e tu pensas, porra, ela tem os genes da mãe. Yeah. Há muito Só que dela depois que o que é é da que mãe. acontece? Há muito dela que é da mãe, mas o que eu achei graça não foi só isso. Gostei muito que eles tenham feito esse paralelo delas as duas a gritar, uma de cada lado. Mas acima de tudo o que acontece é que a seguir tens um PAN que diz, Lyra, já chega. Yeah. Pois é. E do outro lado da porta não tens um macaco a fazer a mesma coisa. Não. É isso! E é isso que eu ia dizer. A diferença é precisamente que a Lyra tem bom fundo, porque tem um PAN. E o PAN é completamente diferente. Se calhar sai a Astel Maria, que eu gosto muito dela. Mas a questão é que o PAN é precisamente aquele lado interior da Lyra que a puxa quando ela se está a descontrolar. E o macaco é o lado interior da senhora Coulter que a incentiva e que pica ainda mais quando ela se está a descontrolar. O que me traz uma outra pergunta, também para fazer um bocadinho de ligação com uma conversa que tínhamos tido aqui há atrasado. Leonor, aprendemos a dizer, já viste bem? É tudo graças a ti. Obrigado. E que era a dúvida de, afinal de contas, qual é que era a natureza da relação da Coulter com o seu Demon, o macaco? Porque nós na altura conversámos sobre como havia claramente uma desconexão e eles estavam desligados um do outro e se calhar neste episódio mais do que a possibilidade da Coulter ser uma feiticeira, como eu tinha levantado no último, eu penso que agora se calhar a única coisa que faz sentido assumir é que a Coulter submeteu-se ela própria à mesma experiência e que portanto a Coulter está efetivamente desligada do seu macaco porque levou com a lâmina. Eu acho que essa é uma possibilidade. Eu continuo a achar que eles estão super desligados um do outro. A Mrs. Coulter está super, super desligada dela própria, do seu Demon, e isso vê-se super bem nesta cena que a Cláudia estava a descrever, não é? Porta a porta, um PAN a dizer pronto, já chega, vamos embora, já destilaste a tua raiva, e o outro não ligar nenhuma. É uma possibilidade, mas também pode não ser. Pode ser só o facto dela estar desligada dela própria. Pode mesmo ser o facto. Há imensa gente que nós conhecemos no nosso mundo que não tem qualquer ligação consigo própria, não pensa, não reflete naquilo que faz, não tem dificuldade, está desligado das suas emoções. Eu acho que pode ser só isso. Portanto, vocês tivessem que apostar, diriam que era mais essas características de personalidade levadas a um extremo, mais do que houve ali o corte da lâmina. Eu acho que a Coulter é psicopata. E acho que a dinâmica dela com o macaco traduz isso. Mas depois também acho que há uma parte dela que está super ligada à miúda. Ainda um instinto maternal ali a querer sobressair nestes pequenos momentos. Epá, e adorei. Desculpa fazer este pequeno desvio, mas adorei. Ela tipo a abrir o coração, que é super raro, à filha e a dizer que gosta muito dela e que quer proteger e não sei o quê, e que ela nunca aconteceria mal nenhum. E a Lyra ali com aquele ar determinado assim para dentro a dizer sua filha da p... não estou a acreditar em nada do que estás a dizer, ou o que tu estás a dizer é completamente errado desde o início da primeira frase até ao momento, e acho brutal, acho a miúda brutal. A miúda é brutal mesmo. Sim. Eu confesso que enquanto estava a assistir a essa cena fiquei um bocadinho na dúvida se a Lyra estava a tentar endrominar a mãe ou se estava realmente a sentir aquela ligação quando ela pega na mão da mãe e põe a mão na cara. Eu estava um bocadinho na dúvida, tipo, o que é que está aqui a acontecer a este personagem? Ele está a derreter um bocadinho. Será que a própria mãe está a derreter um bocadinho, ou estão só as duas, cada uma à sua maneira, a tentar endrominar a outra? E depois quando ela saca da caixinha onde era suposto estar o voltiómetro, aí tudo faz tudo. E sai de lá aquele besouro dos infernos. Essa cena está brutal. Essa cena está brutal. Ou com aquilo nas trombas. Porque ainda por cima nós já não víamos aquele besouro há 2 episódios ou 3, não é? Sim, não, mais, e então eu já me tinha esquecido que ela tinha aquilo na caixa, estás a ver? Que foi na altura do barco. Confesso que achei um bocadinho esquisito onde a Lyra trazia aquela caixa escondida.
Mas pronto, É tive numa esse bolsa, pensamento. ela tem uma bolsa de oleado, porque era para o caso, por exemplo, de cair a água quando vinha no barco e não sei o quê, onde tinha guardado a caixa do voltímetro e fez uma caixa do mesmo tamanho e guardou-a lá dentro do mesmo pacotinho. Sim. Portanto, está numa bolsinha pendurada à cintura. Mas não deixaram isso claro na série, provavelmente. Nós sabíamos dos livros, não é? Que eu não vejo a bolsinha... Sim. Pois, sim. Sabemos dos livros, sim. Deixa-me só responder à tua pergunta, embora saibas a minha opinião. Sim, eu acho que efetivamente o não elo entre a Sra. Coulter e o seu gênio é mesmo só psicológico. Ou seja, não houve ali nenhum corte físico. Acho que é mesmo só uma desconexão com ela própria. E provavelmente aquilo de que ela fala e aquele fervor intenso que ela tem de acabar com o sentimento de culpa e não sei o que no mundo, eu acho que é precisamente por isso. Eu acho que ela está muito desconectada precisamente por isso. Ela é uma pessoa que se culpa muito por tudo. Porque nós sabemos que ela traiu o marido, a seguir o marido morreu por causa disso, a seguir teve uma filha e teve que abandonar por causa disso, porque se enrolou com uma pessoa que depois de repente, tipo, convenhamos, não é? Aquilo deve ter sido uma paixão ardente, mas eles não são propriamente as pessoas mais carinhosas da vida. E eu acho que ela tem ali um sentimento de culpa para com ela própria e em relação às coisas que fez muito grande. A sério, eu não acho nada disso, não vejo nada a cometer com culpa. Vejo uma mulher super focada em ser em competição e em ser bem sucedida e fria e não sei o quê, eu não a vejo com culpa. Não, a sensação que eu tenho é que isso foi aquilo no que ela se tornou. Estás a perceber? Foi, tipo, as circunstâncias da vida fizeram-na assim. Não quer dizer que ela já não fosse um bocadinho fria ou não sei o quê. Por exemplo, o Asriel também é uma pessoa fria e meio desconectada, mas tem uma ligação próxima com a Stella Maria. Tu vês o Asriel a conversar com a Stella Maria. Sim. E eu acho que o Asriel é assim, sabe que é assim, não tem problemas em ser assim, ou seja, não está desconectado dele próprio. É a personalidade dele, ele é assim. Por isso é que a Demon dele é uma Pantera das Neves. Mais frio que isto também é. Sim. Não é? Mas eu tinha uma pergunta para vocês. Então. Isto porque, por causa do Sousa estar a dizer ali a conexão entre a Lyra e a mãe, que parecia que a Lyra estava a derreter um bocadinho e aí achei que não. E lá está, foi isso que eu também não gostei dela ter dito: a Sra. Coulter é minha mãe, e depois ter chamado oh mãe. Eu não me lembro de situação nenhuma nos livros em que ela trata a Sra. Coulter por mãe. Nem sequer que se refira a ela como a minha mãe. Tirando quando sabe pela primeira vez e diz o quê? Ela é minha mãe. Mas se calhar pode ser aquela cena do estou quase a morrer. Neste caso não era morrer, mas estou quase a ficar sem o meu Demon, estou em desespero. Sim. Aquelas pessoas eu tipo sei, sim. Não é? Sim, eu só estou a dizer que um instinto de sobrevivência. eu sei, só estou a dizer, no livro isso não foi necessário porque foi a Sra. Coulter que disse: oh meu Deus, é minha filha. Pronto, não. E pronto, e por isso é só mais uma parte que não acho que a Lyra esteja minimamente a derreter em relação à Sra. Coulter. Mas, da Sra. Coulter, de volta para a Lyra, aí eu não sei, eu sempre tive aqui um quê de conflito interior em relação à Sra. Coulter. Acho que ela é uma pessoa horrível, mas eu nunca consegui perceber se ela ama realmente a Lyra. E se existe ali mesmo uma preocupação sincera. Mas eu sinto-me tentar achar que sim. Mas se sim, eu acho que a Lyra é a única criatura no mundo de quem ela gosta, incluindo o macaco, porque ela não gosta do macaco. E mais do que isso, eu queria vos dizer se sentiram no final, quando a Lyra está a ir embora e Sim. os ciganos estão a puxar as crianças, a vestir-nos os casacos e não sei o quê, nós vimos a Sra. Coulter à porta, né, a espreitar, com as lágrimas nos olhos e depois não faz nada, vai-se embora. Certo. Vocês acham que ela teve ali uma quebrazinha e tipo, foda-se, quando viu a filha a acontecer aquilo e a filha quase a ser cortada, acham que ela teve ali um quê de isto quase que aconteceu à minha filha, estas crianças são filhas de alguém, e teve ali um quê de remorso? Não. Também acho que não. Sim, curto e grosso. Acho que não. Então, acho que a Sra. Coulter está... Querem dar a vossa opinião sobre a escolha da série em pôr aquela cena em que ela está com as lágrimas nos olhos e fecha a porta e vai-se embora? Sim, eu acho que qualquer coisa que possa ter passado pelo espírito da Sra. Coulter está apenas relacionado com a filha dela e é exclusivamente com a filha dela.
eu nestas coisas sou um bocadinho frio. Tenho para mim que, por exemplo, a Sra. Coulter é o género de personagem que está para lá de qualquer forma de redenção nesta fase do campeonato, ok? Ela tem-se apresentado de uma certa maneira e acredito que possa haver ali algum sentimento em relação à miúda. Não vou tão longe como a Cláudia. Não acho que a única pessoa do mundo que ela ame seja a Lyra, porque eu acho que ela não ama rigorosamente ninguém. Acho que aquela pessoa é incapaz de sentir esse género de coisas tão positivas como amor por outra pessoa qualquer, provavelmente nem por ela própria. Não desistas assim das pessoas. Tá bem, conta-me histórias para ver se eu durmo. Este personagem, aquilo que ela anda a fazer àquelas crianças, aquilo é monstruoso, é indesculpável. E acho que naquela cena de que a Cláudia está a falar, em que ela olha para a porta, aliás, está à porta e olha para a miúda e tem ali uma hesitação. Sim, Cláudia, eu acho que há efetivamente ali uma hesitação e eu acho que pode ter a ver com a miúda, mas depois rapidamente as rodas dentadas mecânicas, frias, na cabeça dela começam a fazer contas de somar e de sumir. Qual é que é a resposta que ela vai ter que dar aos superiores no magistério por causa da trampa que acabou de acontecer naquela estação? Qual é que é o passo a seguir? Onde é que está o Asriel? Quem é que está mais próximo de descobrir os mistérios do pó? E todas essas coisas falam mais alto do que qualquer sentimento que possa estar a começar a borbulhar em relação à miúda. Calma, temos aqui duas coisas. Primeiro, eu também não acredito que ela ainda tenha possibilidade de redenção. E olha que sou eu a dizer. Uhum. Mas, isto é dizer muito. Mas, a minha questão aqui, eu não sei porque, eu não achei que aquilo fosse só em relação à... Primeiro, se é só em relação à Lyra, então alguma coisa ela sente pela miúda. Porque senão não lhe vinham as lágrimas aos olhos. Não é só tipo... Não foram lágrimas de raiva. Ou se foram, então, tenho que dizer que a Ruth Wilson representou muito mal aquela cena. Ok. E eu não acredito, com 6 episódios já vistos desta série, que aquela cena não tenha sido absolutamente intencional, porque não acho que haja 30 segundos desta série que não tenham sido bem pensados, bem escritos, bem estruturados e bem representados. E, portanto, acho que aquilo foi intencional e acho que a Ruth Wilson fez o que o realizador a mandou fazer. E, portanto, tem que haver uma intenção por detrás daquilo que ela está a mostrar ali. Ok? E o que eu não percebi foi, naquele momento a Lyra já estava... Ok, a Lyra vai-se embora. Tchau. Mas, depois tu tens... A Lyra foi-se embora e levou com ela o Lee Scoresby e o Yorick. Sim. E o Roger. O que significa que... Sim, mas o Roger não interessa para o que eu vou dizer assim. Ok, desculpa. Coitadinho. O que significa que, naquele momento, estavam ali os ciganos com as crianças e tudo bem, ela estava praticamente sozinha, mas ela tem um poder... Bem, o que é que os ciganos iam fazer? Dar-lhe um tiro? Não sei. Fez-me confusão ela simplesmente virar costas e não fazer nada. Não ter pegado numa criança, não ter feito nada. Tipo, de duas uma, ou desistiu, mandou completamente a toalha ao chão, ou, não sei, ou bateu fundo. Eu não sei se ela bateu fundo só, tipo, intelectualmente, do género, estragaram a minha experiência, agora não consigo fazer mais nada. Sim. Ou se bateu fundo psicologicamente, tipo, naquele momento não conseguiu ter outra reação. Não sei. Sinto que estás a tentar raspar o fundo do tacho para arranjar maneiras de perdoar ou humanizar mais a senhora Coulter. Não, de maneira nenhuma. Só estou a dizer que não percebi aquela cena e gostava... Estou a especular teorias porque eu não percebi aquela cena. Aquilo não é descrito nos livros, mas que nós também só vemos as coisas da perspectiva da Lyra. E como ela estava escondida, a Lyra não viu. E, portanto, estou aqui a tentar trocar teorias com vocês sobre... simplesmente, a única coisa que eu estou a assumir é que aquela cena é importante ou não estaria lá. Sim. E se aquela cena é importante, gostava de saber o que é que passou pela cabeça daquele realizador para nos pôr aquela cena à frente. Temos que esperar, acho eu, caramba, porque acho que é daquelas cenas em que foi uma cena final e vamos descobrir mais no próximo episódio. É verdade, eu sei, mas não é, mas sim, estamos a especular, caramba, as vossas teorias. Olha, eu acho que foi só isso. Acho que naquele momento ela percebeu que está tudo aí pelo cano abaixo. Se ela tem que fugir, porque se algum daqueles ciganos lhe deita as mãos, ela já não sai dali viva, porque ela é a responsável máxima naquele momento
haverá gente por cima dela a tomar decisões, mas naquele momento ali disponível, ela é responsável máxima por todas as atrocidades que estavam a ser cometidas naquela estação, e quando os ciganos conseguem tomar conta e conquistar a estação, ela não pode ser apanhada. E, portanto, mesmo qualquer plano que ela tivesse de reaproximação com a Lyra, ou qualquer coisa, qualquer faísca de sentimento positivo que ela nutra pela filha, é imediatamente apagado por um instinto, semelhante ao da filha, por um instinto de sobrevivência. Ela tem que fugir dali e a vida tem que seguir em frente, e ela tem que começar a decidir quais é que são os próximos passos. Achas que foi perdi a batalha? Ok, vamos agora então seguir para o outro lado. Absolutamente. Não acho que aquela hesitação, não acho sequer que lhe tivesse passado pela cabeça. Vou deitar a toalha ao chão e vou entregar-me nos braços da minha filha e vou virar completamente o meu alinhamento nesta grande guerra, e pronto, e vou agora ser um dos heróis. Não acho nada. Não achas que ela seja capaz de fazer isso? Exato. Ok. Daquilo que nos foi dado a conhecer do personagem, acho que não faria sentido. Se calhar mais para a frente vai fazer, se calhar vamos saber mais sobre a Coulter, e eles vão conseguir convencer-me de que uma inversão de marcha por parte deste personagem possa fazer sentido, mas neste momento acharia isso muito estranho. Ok. Se bem que inversões de marcha às vezes parecem-nos inversões de marcha, mas são só uma camada adicional de personalidade. Nós vemos, por exemplo, a Má Costa aqui assassinar uma pessoa a sangue frio. Foi uma coisa que aquilo aconteceu e eu fiquei um bocadinho horrorizado, porque não pensei que fosse o género de personagem que pudesse fazer uma coisa dessas, mas depois, na verdade, a partir do momento em que aquilo me é mostrado, fico a perceber, ok, se calhar faz sentido. Foi isto que eu senti. Foi uma surpresa, mas depois não achei que fosse incongruente ou fora daquilo que aquele personagem podia fazer. Sempre soubeste que ela era uma mulher com caráter e forte, não é? E é mãe de uma criança que morreu, não é? Sim, acima de tudo isso. Já devias saber de Harry Potter, uma mãe, quando mexem com os filhos dela, uma mãe faz tudo. Sim, quem meus filhos ama, a minha boca adoça, e quem meus filhos odeia, amarga-me o palato. E a Coulter, não nos podemos esquecer que é mãe e já mostrou preocupação que havia com a Lyra antes. Isto voltando à questão do virar ou não Sim. Não é virar a pipoca, é qualquer coisa sobre mudar de trajeto, fazer inversão de marcha. Disparate. Muito bem. Olha, posso puxar agora um assunto que não tem nada a ver com isso, mas que é um detalhe muito giro. Puxa, o que quiser. Muito giro, acho eu, não é? É giro para mim, portanto acho curioso. Uma das coisas que foi um bocadinho diferente do livro para a série foi a conversa. Eu estava a dizer, a Lyra nos livros conversou com a Serafina nesta altura, quando estava no balão. Porque as feiticeiras é que vão puxar o balão e vão lá ajudar, e a Serafina vai lá ao lado e vai a conversar com a Lyra durante um período. E é aqui, e não como aconteceu há uns episódios atrás, que a Lyra fica a saber que a Serafina e o Farder Coram tiveram uma história de amor e tiveram um filho. Ok. Mais do que isso, como o encontro entre a Serafina e o Farder Coram foi uma coisa exclusiva da série, quando a Lyra fala com a Serafina, esse encontro não aconteceu e ela não vê o Farder Coram há imenso tempo. Mas a questão não é essa. É um detalhe que eu acho bem curioso sobre as feiticeiras deste mundo. Então? É que a Serafina conta à Lyra que teve um filho com o Farder Coram e a Lyra pergunta-lhe, inocentemente, e era um feiticeiro? O que é que aconteceu com ele? Nós agora já sabemos da série que a criança morreu, mas ainda assim. E a Serafina conta-lhe umas coisas sobre a natureza das feiticeiras. Nós já sabemos que as feiticeiras vivem centenas de anos. O que nós não sabemos é que quando as feiticeiras têm filhos e têm histórias de amor com homens comuns e têm filhos com eles, se nascer uma mulher, é uma feiticeira, sempre. Se nascer um homem, é sempre um humano comum. Okay. O que significa que estas mulheres passam centenas de anos da sua vida a apaixonar-se, ter filhos e ver os filhos a morrer e os amores delas a morrer, e apaixonam-se de novo e têm um filho, e o filho morre e o marido morre. Ai, que coisa tão bem disposta. Assim não convences a Leonor a ver a série.
Não, mas isto não é um ponto fulcral da série, estou só a dizer que é uma curiosidade daquela raça, daquela espécie. Elas vivem centenas e centenas de anos e estão continuamente nesta onda de felicidade e sofrimento, e é assim que a Serafina descreve, até ao dia em que não aguentamos mais e tipo a meio morta, ou lá como é que ela lhe chama, vem-nos buscar, tipo, whatever. Tem tipo um nome todo especial, a deusa da morte, ou caralho. Pois tem, também já não lembro qual é, assim. Não me lembro, tipo Yoko Ono, não sei. Yoko Ono! Não, mas é tipo Yeka Ova. Yakabera. Yoko Ono não era a mulher do John Lennon. Sim. Espera, vou ver o nome da deusa da morte. Mas Deixa lá o nome da deusa da morte, continua lá. O que eu acho curioso aqui é isto, que é esta coisa de sempre que nasce uma mulher, ok, torna-se uma feiticeira, vai viver com elas, não é? Para o mundo lá para aquelas tribos delas e não sei o quê. Mas sempre que é um rapaz, elas estão condenadas a constantemente ver os filhos delas a morrer, porque É muito triste. elas têm muito mais tempo do que, pronto, de vida do que os filhos homens, que são humanos comuns, não é? É muito triste. Eu acho muito triste. Mas por outro lado, acho que são criaturas, essas feiticeiras são criaturas poderosíssimas. E se calhar o preço a pagar por esse poder é. Pronto, se calhar é esse. Toda a magia tem um preço, não é? Aquilo que nós vemos neste episódio, com o ataque da feiticeira ali aos tártaros. Isso foi brutal. Está magnífico. Poderosa. Yeah. Adorei essa cena, acho que foi a minha cena preferida do episódio todo. A senhora chama-se Yambe Aka. Yambe Aka, exatamente. E essa é tipo, supostamente, tipo mega velha, tipo mega imortal, ou não sei o que, tipo continua para tudo. Yambe Aka. Yambe não é assim uma espécie de tambor? Isso é o jambé, não estou a brincar, não sei. Isso é o jambé, ok. É capaz de ser mesmo. Não é aquele apresentador de televisão. Não, filho, isso é o quimbé. Já estás convencida, Leonor? Não, zero. Eu acho que vocês me estão a convencer a não ver a série, que é diferente. Mas tu agora não estás tão baralhada que queres tipo desbaralhar isso tudo e não ficar com coisas com isto. Vai-te dar pesadelos não saberes tipo exatamente o que é que se passa. Eu fiquei muito baralhada a certa altura e tinha pá, aí 3 ou 4 perguntas, mas depois passou o tempo e então, entretanto pensei, bom, não vale a pena porque eu também não vou ver a série, portanto é indiferente. Então, mas faz lá uma dessas 3. Fiquei meio baralhada, então há 2 tipos de pessoas. Há as pessoas que têm os animais e há as pessoas normais, é isso? Não. Então quem está a fazer as experiências às criancinhas também tem um animal com ela? Claro. São pessoas horríveis. Ok. É uma boa pergunta, deviam saber melhor, não é? Então qual é o outro mundo? Qual é o tal mundo paralelo? Sim. Aquele que conhecemos até agora é o nosso. É literalmente o nosso mundo. Mas no nosso mundo não há pessoas com animaizinhos, não? Não, só quando viajam do de lá para o de cá. E como é que se viaja de um para o outro? Através de umas janelas que são assim uma espécie de rasgão no espaço-tempo. Estou a dizer que pessoas como, por exemplo, o Lorde Boreal, que é originário do mundo da Lyra, quando viaja para o mundo de cá, mantém o seu Demon fora de si. É isso que eu estou a dizer. Ok. Há uns rasgões que não sabemos como é que são feitos, ou se têm origem natural ou não, mas há uns rasgões que permitem a passagem de um mundo para o outro. Por exemplo, há um no meio de um jardinzinho em Oxford que o único personagem que nós vimos a atravessar mundos atravessa. E é muita gira, essas cenas são muitas giras, porque ele chega ao lado de cá e não, há coisas que ele não compreende acerca do nosso mundo, como multas de estacionamento e bloqueadores de pneus. Mas ele quando vem para este mundo está no tempo atual? Sim, e essa é uma coisa interessante, porque tu começas, como esta história começa e passa-se essencialmente no mundo da Lyra, e o mundo dela é parecido com o nosso, mas mais do que isso é parecido com aquilo que o nosso mundo era para aí há 100 anos atrás, ok? E então tu ficas com a sensação de que ele pode estar numa altura do tempo diferente, e só quando vês os personagens de lá atravessarem para o nosso é que percebes que não, que o tempo aparentemente corre da mesma maneira em todo o lado, e
por alguma razão, o deles evoluiu de uma forma diferente, a tecnologia foi sendo descoberta ou inventada em alturas diferentes e, portanto, o mundo, em certos aspectos, está um bocadinho mais atrasado em relação ao nosso. Mas sim, as duas timelines são concorrentes, concomitantes, está-me a faltar a palavra. Sim, em sumário, não há nada que indique que eles viajem no espaço-tempo. Eles viajam, à partida, só no espaço. Portanto, quando atravessas o rasgão, à partida só estás a viajar de um mundo para o outro e não em termos temporais. Porque a ideia aqui dos vários mundos é que são mundos paralelos, ou seja, aqui à nossa volta temos infinitos outros mundos encostados ao nosso, pronto, que estão a decorrer tipo noutra frequência, vá. Então, e as pessoas neste mundo conseguem também ir para o outro, ou só os do outro é que conseguem vir para este? Essa é uma belíssima questão, minha querida. E se tu começares a ver a série, vais descobrir que há um personagem em particular que está a fazer uma investigação no nosso mundo precisamente sobre isso. Há a ideia ou há uma pista que é deixada de que efetivamente houve um personagem que fez a passagem ao contrário, que foi do nosso para o mundo deles. E é precisamente o pai do tal rapazinho que nós vamos seguindo no nosso mundo. Pronto, a ideia é essa, ok? Acho que isto foi a coisa mais interessante que eu ouvi até agora, mas não sei se é suficiente. O quê? A passagem entre mundos? Sim, isso é giro. É muito engraçado, é muito engraçado. É giro porque num mundo é o tempo atual, não é? Mais ou menos, e no outro é diferente. Isso é interessante, que isso é mais de ficção científica, não é tanto a cena da fantasia, que é a parte que eu não gosto tanto nas coisas. Não, mas isto é muito mais ficção. Eu acho que isto tem muito de ficção científica. Eu colocaria as coisas de outra maneira. Eu diria que se a história fosse contada da perspectiva do nosso mundo, tu sentirias muito mais que a história era ficção científica, porque está codificada com os termos a que tu estás habituada, coisas como física experimental e rasgões no espaço-tempo, tu estás habituado a este jargão e, portanto, ias sentir um bocadinho mais que a história era de ficção científica. De repente, quando estás do outro lado e te apresentam coisas como feiticeiras e vassouras que voam e ursos polares que falam, tu aí já sentes mais que é fantasia, porque é assim que no nosso mundo esse género de histórias costuma vir codificada. Mas pronto, claramente costuma-se dizer que a fantasia é a ficção do que é impossível e a ficção científica é a ficção daquilo que ainda não é possível. E eu acho que à medida que esta história for avançando, vamos começar a perceber que ficção científica e fantasia se vão misturar cada vez mais nesta história. Não, eu estive a ler o segundo e o terceiro livro agora há pouco tempo outra vez. Não, e a história vai para um sítio brutal. Temos que não podemos parar de ver isto, nunca mais saem as próximas seasons. Vai mesmo para um sítio brutal. E é isso que eu ia dizer, Leonor. Eu não sei até que ponto estes temas te interessam, mas há que ter noção, os nossos ouvintes também, que este primeiro livro é um iniciozinho de uma coisa muito grande. Isto é a ponta do iceberg para este mundo enorme e tão bem construído que o Philip Pullman tem, e não só o mundo, mas para esta história em particular. E esta história é muito complexa, é extremamente importante, mete imensas coisas de física e de religião e de conceitos complexos e filosóficos à mistura. É extremamente interessante e inteligente, ou seja, não é uma historiazinha de fantasia. E o senhor ainda está a escrever os livros? Ou já mais ou menos, mais ou menos. É assim, os livros que estão a dar origem a esta série, isto era uma trilogia, foi escrita para aí há 15 anos, os 3 livros, e estava tipo fechado. Recentemente ele está a escrever uma outra trilogia passada no mesmo universo, neste universo dos mundos paralelos, em que já saíram 2 e o terceiro há de ser ou este ano ou para o ano. Mas isso, ao contrário do que o Sousa dizia aqui há uns tempos, não corremos o risco de um Game of Thrones, porque esta série que estamos a ver são 3 seasons focadas precisamente nos 3 livros da trilogia original. Pode ter um cheirinho de uma coisa ou outra que, entretanto, ele só esclareceu nestes livros mais recentes, mas a história em si é focada nesses 3, portanto, eles não vão inventar a história.
se tudo correr bem, daqui a uns aninhos havemos ter outra trilogia também em série, não é? É possível, é possível. Mas isto é para crianças, não é? Ou Não necessariamente. Eu acho que qualquer adulto vai conseguir entender o valor da história e dos temas que são abordados. Acho que dificilmente uma criança consegue entender o valor da história. Pois era essa a minha dúvida, porque pelo que vocês estavam a contar não me parece muito infantil. Não é mesmo. Mas eu diria que precisas já de alguma certa compreensão do mundo e precisas já de ter colocado algumas questões a ti mesma sobre muitos assuntos e portanto eu diria que talvez o fim da adolescência seja uma boa altura ou uma altura importante para ler estes livros. Crianças, não. Eu não aconselharia este livro a uma criança de 10, 11 anos. Como aconselharia, por exemplo, um Harry Potter, ok? Mas também tu aconselhas um Harry Potter, mas lá está. A criança, se for ler os 7, não vai entender a fundo tudo o que é falado mais para o fim. Se bem que são muito mais leves do que esta trilogia. Pronto, já está mais velha a criança, porque são tantos livros. Exato, é isso. Agora, acima de tudo, esta é uma história e nós estamos a acompanhar a Lyra precisamente nesta idade em que ela entra na puberdade e passa de criança a adolescente e a adulta eventualmente. E é precisamente nessa idade que esta história faz sentido, porque vais estar a fazer as mesmas perguntas que a Lyra fez ela própria. Mais cedo do que isso, e não vais entender a maior parte dos temas que aqui são falados, embora possas apreciar só a parte da aventura. Podes apreciar, mas não vais entender a fundo o que está a ser falado. Um adulto, se conseguires pôr de parte o facto de, especialmente o primeiro livro, ser assim mais soft e mais só de aventura e menos filosófico, tens um reward muito grande, porque os outros 2 livros são muito, muito bons. Sim, o primeiro livro lê-se bem a partir dos 10, 11 anos. Portanto, ouvintes que queiram oferecer aos vossos filhos, ou sobrinhos, ou whatever, estes livros, o primeiro acho que funciona bem para miúdos mais pequenos. Mas o ouvinte, tu não consideras que o ouvinte pode ter 10, 11, 12 anos? Não. Nunca tinha pensado nisso, mas vou-te explicar porquê. Porque nós conhecemos... Os nossos podcasts são direcionados principalmente para um público um bocadinho mais adulto. E, efetivamente, as pessoas que ouvem o nosso podcast têm... Acho que ninguém tem abaixo de 18 anos. Então, mas ouve lá, esta série pode ser, é mais também vista por crianças, ou de pré-adolescentes, ou adolescentes. Não penses nisso. Não? Nem penses nisso, não. Há alguns pais que não estão a fazer o trabalho de casa, porque isto não é série... Isto não é série para estares a ver em família com os teus filhos de 10 anos. Se tiveres um miúdo de 14, 15, 16 anos, tudo muito bem, já pode ver a série. Então é para esses miúdos oferecerem ao irmão mais novo. Está bem, então, miúdos de 14 anos que estejam a ver a série e a ouvir o podcast, não ofereçam a trilogia completa aos vossos irmãozinhos mais novos, está bem? Falem com os pais primeiro. Mas eu compreendo, de certa maneira, aquilo que a Leonor está a sugerir, porque se tu olhas para o material promocional e vês uma garotinha a cavalgar um urso polar com uma armadura, tu podes ser levado a achar que isto é direcionado aos miúdos. Podes. E a verdade é que não é. Mas aí tenho a dizer que a série fez um trabalho muito melhor em termos de imagem do que aquele filme horrendo que passou aí há uns anos. A Bússola Dourada tinha um aspecto muito mais... Aliás, eu fui ver ao cinema e era só putos. Sim. Inclusive crianças que ainda não liam as legendas. Estava tipo uma mãe a ler as legendas. Pois, isso não. Isto é absolutamente impensável, porque isto não é o tipo de história para uma criança tão pequena. Os livros em si, tenho que dizer que, especialmente a primeira vez que saíram em Portugal, saíram no meio de uma coleção infanto-juvenil que... Mas convenhamos que a coleção toda tem livros assim bem pesados. É infanto-juvenil, mas não devia ser. Era do quê? Era da Presença. Como é que se chamava a coleção? Lembras-te? Estrela do Mar. Exatamente. É a mesma que tem as edições do Harry Potter. E tem muitos livros de fantasia, tem alguns soltos, livros da Susana Tamar e não sei o quê, mas normalmente são histórias assim muito pesadas em que há alguém que morre, coisas assim. Tem uns também da Úrsula, sabes? Sim, sei perfeitamente. Capa Le Guin, como é que ela se chama? Sim.
naquelas Tem conferências toda uma saga do... da Úrsula, sim. Tem toda uma saga da Úrsula também, portanto, todas estas histórias de fantasia foram primeiramente editadas nessa coleção. Yeah. Todos os grandes escritores de livros fantásticos juvenis estão nessa coleção. Lembro-me muito bem de ter ido há muitos anos à Livraria Espaço aqui em Algés e da Marisa me ter aconselhado estes livros e foi um belíssimo conselho. Esta história está prestes a chegar ao fim, a da primeira temporada. Faltam-nos 2 episódios, não é, meninas? É, que tristeza. Yeah. E há essencialmente 2 coisas que eu acho que ainda estão penduradas. Uma delas relativamente óbvia e outra talvez as pessoas se tenham esquecido durante os últimos episódios. A mais óbvia é a história dos ursos, que ainda está para ser desvendado. O que acontece, Leonor, já agora, é que no mundo da Lyra existe uma espécie de ursos que têm uma sociedade própria, têm regras próprias e falam, ok? E nós conhecemos, entretanto, um personagem que é o Iorek, que é um desses ursos, que foi excomungado da sua tribo de ursos e que aparentemente era o legítimo herdeiro do trono. E, portanto, nós sabemos que esta história vai ter que ter uma resolução e imagino que seja no próximo episódio. Não vejo... É sério que nós vemos ursos a falar e coisas assim. Mas olha, Leonor, acredita, está muito bem feito. Não Sim, é... mas são grandes ursos. São ursos imponentes, são ursos que estão feitos para a batalha. Como é que são as vozes deles? São grossas? E não sei. São graves. São assim, eu sou um urso polar e vou arrancar-te a cabeça. Não, querias que fosse o quê? O Winnie the Pooh. Então, mas também há ursas ou não? É uma belíssima questão. Não, acho que há. Então, Tem que haver. Então como é que eles se reproduzem? Não sei, podem vomitar ovos, vomitam ovos. Ai, que horror, Raquel! Ovos, ursos a nascer de ovos. Bem, bom, realmente tudo é possível. Não. Eu nunca me lembro de ter visto ursas, mas do que eu me lembro da história do Iorek envolve supostamente fêmeas, portanto eu diria que são ursas. Spoiler! Mas também há ursos demons, ou lá como é que se chama, ou não? Se uma pessoa pode ter um demon que assume a forma de um urso. Sim. É uma belíssima questão. Sim. Então há vários tipos de ursos. Há os ursos que falam e há os ursos que não falam. Ou os demons também falam. Os demons falam. Os demons falam. Então pera lá. Já baralhámos o Leonor. Então pronto, eu sou uma pessoa, não é? E Sim. tenho um urso, que é a minha consciência, ou alma, ou lá o que é. Sim. Mas também há ursos que são só ursos. Sim. E também portanto, há animais como almas e há os animais também sem alma. Normais, Como não sim. alma, normais, pronto. Sim. Pronto, ok. E depois há estes acredito ursos que sim. especiais. Hã? Ok, então, por exemplo, imagina que o meu demon é um gato. Sim. Eu ando sempre com o meu gato. Este meu gato faz parte de mim, é uma parte da minha pessoa, fala comigo, pode falar com outras pessoas, bora. Mas esses bichos também comem? Mas eu posso ter um gato que é um animal de estimação, que é só um Sim, gato, não é nenhum pecado de pessoa, é só um gato, é um animal. Ok. Pronto. Portanto, aquilo são E só depois- os bichos, não comem, não têm necessidades, não nada. É só... Sim, são uma espécie de espíritos que assumem a forma de um animal. Exato. Ok. E depois existem os animais normais. E depois, em particular, neste mundo, existe uma espécie que são os ursos blindados, que são os ursos polares enormes que usam uma armadura. Pronto, que é uma espécie especial. E esses também falam, mas eles não são demons, mas também não são animais normais. São ursos polares que se desenvolveram de uma forma ligeiramente diferente dos ursos polares que nós conhecemos. Então conseguem manobrar coisas, tipo segurar coisas com as mãos e não sei o quê. Foram eles que construíram as armaduras? Uau, Leonor! Eles constroem a própria armadura. Exatamente. Mas olha, mas ainda não fizeste a pergunta certa, Leonor. Não sei qual é, não sei. Vá, mas continuem a falar, pode ser que me ocorra. Está bem? Mas eu acho que já não vamos ter tempo para isso. A pergunta certa teria sido: então e esses ursos que falam? Não têm eles próprios demons com a forma de humanos? Nisso, mas sim, realmente sim, é isso. Tem ou não? Não. Não, a minha pergunta não era essa. Então? A minha pergunta era se
ursos não tinham também o seu Demon em forma de outro animal, ou de urso, ou de outra coisa qualquer, não do humano, isso não me ocorreu. Força, Cláudia. Eles não têm o seu Demon, mas a sua armadura funciona um bocadinho como um Demon. Com algumas diferenças, como por exemplo a armadura não fala e eles constroem a sua própria armadura. E, por exemplo, se lhes tirarem uma, desde que eles tenham acesso àquele metal mega especial, podem construir outra. Ai, tantas perguntas. Sabes como é que elas são respondidas? É se vires a série. Eu sei, ouço o podcast. E ponho perguntas na página do Facebook, por exemplo. Boa. Tens mais alguma pergunta que queiras ver resolvida? É só uma coisa, era assim uma coisa um bocado mais para embirrar. Com Então os embirra. e com as armaduras e... Manda vir. Embirra. Olha, esqueci-me. Então está bem. A outra questão que eu tinha para colocar, que acho que ficou um bocadinho pendurada, já dá uns episódios para cá, é... Já sei. Vai então, manda lá vir. Diz lá. Então o urso sem armadura já não é ele, já não tem todos os seus poderes, Exatamente. ou seja lá o que for. Exatamente. É um urso como qualquer outro. Sem armadura fica deprimido. Não, mas fica deprimido. Pronto, depois embebeda-se e coisas assim. Ok. Literalmente, isto é mesmo verdade. A Cláudia não está a brincar. Isto é mesmo verdade, sim, não. Eles bebem bué da vodka, fica todo deprimido. Mas há bares, há ursos, os ursos têm bares e coisas assim lá na Não, os humanos servem-lhes baldes de vodka. Então o urso não se embebeda sozinho. Não. Os seres humanos são uma treta, pá. São horríveis, isso é tipo aquelas pessoas que estão muito gordas e as pessoas vão lá e lhes dão mais comida. Sim, é o... Enablers, exatamente. Pois. Como é que isto se dirá em português? São... propiciadores? Não, é facilitadores. Facilitadores. É isso. A única outra questão que eu tinha para colocar, e que está pendurada já há alguns episódios, é a questão da traição. Para o espectador mais incauto, penso que isso possa ter ficado esquecido lá atrás, mas eu não sou um espectador incauto e, portanto, eu não me esqueci. Nós sabemos que acho que não foi a profecia, acho que foi o altiómetro, mas sabemos que é suposto a Lyra cometer uma traição. E que isso vai definir muito do percurso dela. Portanto, isso está pendurado e já não temos muitos episódios para assistirmos a essa resolução. Se eu tivesse que apostar, eu diria que isso é só no último. Ok. E efetivamente eu acho que isso não foi dito logo naquela introdução que eles fizeram na série, mas eu acho que sim, que isso faz parte da profecia. Mais do que isso, o que é mais importante nisso não é só que ela tem que cometer uma traição, é que não pode estar consciente disso. Ou seja, se alguém lhe disser, vai dar merda. Ela já não vai fazer. E vai morre toda a gente e não sei o quê. Portanto, ninguém lhe pode dizer nada, tem que a deixar fazer o que acha que está certo e sem querer, isso vai acontecer. Essa é uma questão muito engraçada em relação à profecia, porque normalmente em histórias que envolvem a profecia sobre a criança mágica ou coisas desse género, grande parte da tensão da história tem a ver com o personagem descobrir a profecia sobre ele próprio. E isso é uma coisa que muitos personagens à volta tentam que aconteça. E nesta história temos um bocadinho uma subversão desse clichê, porque aqui a criança não pode saber nada sobre a profecia. Há imensa gente à volta da criança que sabe e têm que ativamente esconder qualquer coisa. E isso é um paralelo interessante acerca da forma como os adultos lidam com as crianças, porque a verdade é essa, é que durante o percurso formativo há coisas que os adultos tentam efetivamente esconder das crianças, porque se elas souberem cedo demais, para citar a Cláudia, vai dar merda. Mas normalmente não morre toda a gente, calma. Não se preocupem se disseram aos vossos filhos cedo demais que não há Pai Natal. Não vai acabar o mundo por causa disso. Exato. Mas acho que são as duas questões, a questão dos ursos e a questão da traição, são os únicos dois pontos de história que estão assim um bocadinho ainda por fechar. Se excluirmos toda a história do Lord Asriel, que continua sem aparecer,
e que eventualmente vai ter que ter uma resolução, mas não é clara qual é que é a resolução que tem que haver. Portanto, por isso não incluo nesta lista. E fora Sim. queria só dizer que aquelas criaturas que atacam o balão são absolutamente assustadoras. Opa, pois são. Estão super bem feitas. Yeah. E que as legendas do meu episódio lhe se chamavam Aventesmas dos Penhascos. Aventesmas dos Eu penhascos é acho que muito no lindo. livro eles são tipo monstros da falésia. Ok, Não ok. tenho a certeza. Mas por falar em tradução, deixa-me só dizer uma coisa. Porque eu hoje vi o episódio, vi na mesma na HBO, mas não foi na app da minha televisão. Sim. E aquilo por default pôs umas legendas em português e só me apercebi aí ao fim de 10 minutos. E apercebi-me quando a Lyra diz: venham lá os Egyptians. E as legendas traduziram por egípcios e não por ciganos, como no livro. Sim. Sim. Isso era uma coisa que eu já tinha percebido há alguns episódios, mas achei que por uma questão de coerência, como ainda por cima já tínhamos conversado sobre o assunto aqui, não fazia mal continuar a usar o termo ciganos, até porque esse é o termo que estava nos livros originais quando nós lemos a tradução, e não me parece uma tradução terrível. Não, eu também acho que não. Acho que por mim podemos continuar. Só achei piada, porque na altura nós tínhamos posto a questão de será que na versão original é mesmo Egyptians ou ciganos, que eles chamam, ou se é gypsies mesmo. Mas pronto, então achei piada que eles traduzem, mas provavelmente é só porque estão a fazer uma má tradução e não foram ver a tradução original. Yeah. Meninas, não sei se há mais alguma coisa sobre a qual queiram conversar. Não, acho que está tudo abordado. Sim, Sim, acho que por hoje está tudo. ok. Então... Vocês também dão scoring neste? Sim. Ai, o score! Damos. Sim, senhora. Eu a este episódio vou dar um bocadinho menos do que tenho dado por um motivo. Eu não gosto de me focar muito nestas coisas, mas neste episódio eu senti pela primeira vez que havia certos pontos da história que estavam a ser apressados. Depois do ataque dos ciganos à estação de Bolvangar e antes do balão levantar voo, acho que merecíamos ali 10, 15 minutos de mais coisas daqueles personagens. O Lord Fa, o Farder Coram, era preciso um bocadinho de mais resolução, até porque acho que não vamos voltar a ver os ciganos até ao fim da temporada. Acho que nos despedimos dos ciganos até ao fim. E portanto, aquela história de então a Lyra agora tem que ir salvar o pai, foi-nos dito, mas foi bué de passagem pela má costa. Tipo, então o que é a seguir? A seguir tens que ir ter com o teu pai, não é? Parecia mais uma conversa que foi tida na sala dos argumentistas sobre os próximos episódios do que propriamente os personagens dentro da história a conversarem sobre o futuro. E achei que isso foi um bocadinho apressado demais. Mas é um bocadinho isso que acontece no livro. Acredito que sim. A Lyra praticamente não se despede dos ciganos. Nem sei se não é a Serafina que lhe diz: ainda tens coisas para fazer. Ok. Mas achei fraquinho. Achei que podiam ter investido um bocado mais ligando estes dois capítulos, por assim dizer, da história. E achei que as cenas do nosso mundo, do Will, neste episódio, foram absolutamente desnecessárias e cortaram um bocadinho o flow da história deste episódio. Por este motivo, vou dar um 8. Ok. Olha, então eu vou avançar já, Leonor. Estes dois dão sempre, reservam sempre uns 20 minutos de explicação ao scoring que dão. Eu sou uma pessoa mais rápida. Eu vou dar, eu a partir de determinada altura começo a gostar imenso da série, portanto vou dar um 9. Eu acho que o episódio está muito fixe. Tem a informação necessária, acho que tem um pacing fixe. Eu fiquei contente, vou dar um 9. E está feito. Pontuações altíssimas. É o que a série merece. Acredita, Leonor, acredita. O aspecto visual desta série é a banda sonora, os bons efeitos especiais, a forma como está realizado, os decors, as roupas, todas essas coisas contribuem muito com pontinhos para o meu rating pessoal. Okay. É uma delícia de se assistir. Eu também vou dar um 9.
Porque concordo contigo na parte do Will, acho que essa parte foi absolutamente desnecessária, mas acho que também não faz mal nenhum, porque o que aconteceu foi que eu cheguei ao fim do episódio e já não me lembrava que isso tinha acontecido. Vocês já deram mais de 9? Sim. Já? Eu acho Já. que dei 9,5 ao episódio anterior e ao primeiro desta temporada, mas não te aconselho ires ver o episódio anterior. Assim Sim. de chapa, porque é tristíssimo. Também já demos mais Exato, baixo. também já demos mais baixo. Mas pronto, em termos de adaptação não me chateou por aí além, estou a gostar muito da série. Eu gosto muito desta parte dos livros, que acho que é quando começa a ficar giro, a partir... Portanto, o livro está dividido em 3 partes, portanto, a partir da segunda, que é quando eles chegam lá ao norte e não sei o quê. E agora vamos entrar para a terceira. E, portanto, estou ansiosa. Deste quanto? 9. Ah, ok. Boa. Então pronto, em relação ao episódio de His Dark Material está fechado, mas não se vão embora, ouvintes, não desliguem já. Porque nós temos... Não desliguem! Porque nós temos um anúncio especial a fazer. Como se calhar já perceberam que é o nosso estilo, não garanto que vai ser sempre assim, mas nós normalmente só trazemos um convidado para os nossos podcasts quando temos uma surpresa a seguir. E a surpresa é que a nossa Leonor não vai ser apenas convidada, ela vai integrar o nosso painel para toda uma nova série que estreia já... A série já estreou, os nossos podcasts é que estreiam já... Daqui a quantos dias, Cláudia? 3 dias? 3 dias, já segunda-feira. É já na segunda-feira. Podem contar com a Cláudia, comigo mesmo e com a Leonor a fazer estes comentários e críticas, mas sobre uma nova série, nomeadamente... rufar de tambores... Roswell, New Mexico. Entusiasmados? Nós Portanto, também eu não. vou levar um chute no cu. Estou a brincar. Muito bom. O que, Raquel? Não, ia meter a piadinha do eu vou levar um chute no rabo Sim. e vai entrar a Leonor. Mas Sim. achei muita graça. Vocês vão fazer um podcast sobre uma série que não acham piada. Não, é mentira. Eu é estou uma muito brincadeira. entusiasmado. Nós não sabemos se achamos piada, porque pela primeira vez no nosso podcast vai acontecer que ninguém viu a série antes. Nem aquela primeira, não é? Original. Epá, eu vi alguns episódios de Roswell original, mas foi assim uma coisa muito fugida às 6 da tarde na RTP2, há muitos anos. E portanto não me lembro de nada, e ainda bem, porque isto é um reboot e acho que era capaz de ser um bocado secante estar sistematicamente a fazer comparações com uma série de há 20 anos. Uma coisa é fazer comparações com a adaptação de um livro. Isso acho verdadeiramente interessante. Agora, estar a comparar com uma série podia ser um bocadinho aborrecido. Roswell é uma série muito diferente daquilo que temos feito até agora. É mais... não é teen drama, mas é um bocadinho acima disso. É sobre um grupo de extraterrestres que... Não é um grupo de adolescentes? É um grupo de extraterrestres Eu também achava, adolescentes. Não. Mas não tu é disseste nada. Não, não são adolescentes, Ai. são adultos. Porquê? Mas Sim. não são todos extraterrestres, Leonor, é só alguns. Sim, acho que metade Estás a do... falar a sério? Vocês Sim. não me disseram isto quando eu aceitei. Não viste o trailer? Não. O quê, Leonor? trailer Não estou a dizer- acreditar nisto. Eu não vi nada. Eu estou completamente a zero. Eu não vi nem li nada. Eu quero ver o episódio sem saber nada. Pronto, agora já sabes qualquer coisa. Agora já sei. Opa. Agora não sei se quer. Bom, agora já aceitei, não é? Isto é tipo Smallville, mas passa-se em Nunca Roswell. vi, não sei. Não faço ideia. Mas soa-me É do tudo muito Super-Homem. mal. Soa-me tudo a péssimo. É sobre pessoas, é sobre extraterrestres, vai ter obviamente muitos elementos de ficção científica e acho que vai ser muito divertido de comentar, especialmente convosco. E portanto, se os nossos ouvintes acharem o mesmo, têm um fim de semana, todo um fim de semana, para ver pelo menos o primeiro episódio de Roswell. Os nossos relatórios vão sair, Cláudia, corrige-me se eu não estiver a dizer a coisa certa, mas vão sair às segundas-feiras às 9h30, enquanto His Dark Materials continua a sair às sextas-feiras às 9h30. E para His Dark Materials vamos continuar os três, tu, eu e a Raquel. E pronto, e daqui a um ano, quando His Dark Materials voltar, a Raquel volta para His Dark Materials. Não queremos defraudar os nossos ouvintes. Raquel, não fiques triste. Bom. Assim fico mais contente.
E deixa-me só acrescentar que se os nossos ouvintes não tiverem ficado particularmente entusiasmados com a ideia de Roswell, não se esqueçam que está a decorrer votação na nossa página do Facebook Pois é. para decidir qual é a próxima série. E esta próxima série não vai ser depois de não sei quantos episódios de Roswell, vai ser já intercalado, já a seguir. Portanto, votem. Estamos com votação aberta na segunda semifinal. Não, segunda meia-final, não é? Sim. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Na segunda meia-final, para escolher, portanto, a segunda série que vai integrar as finais para a semana. Yeah. E o vencedor Portanto, dessas votem. finais a série vencedora vai ocupar o espaço às sextas-feiras, onde até agora temos tido o His Dark Materials, não é? Exato. Portanto, a exatamente. partir de agora, estamos no fundo a tentar habituar os nossos ouvintes à ideia de que vamos ter pelo menos 2 séries por semana, e se gostam das duas, podem ouvir os 2, se gostam só de uma, podem ouvir só uma, se não gostam de nenhuma, não sei o que é que estão aqui a fazer, vão à vossa vida, desapareçam da... Olha, Conta. mas para quem não nos segue na página do Facebook, se calhar nós dizermos só isto não ajuda. Portanto, vão a www.facebook.com/agentes do drama. Yeah. E carreguem em seguir. E se tiverem apps de podcast, podem procurar-nos. O nosso podcast está na esmagadora maioria das plataformas de podcasts. Está no Google Podcasts, onde podem fazer subscrever carregando no botão do sininho. Está no Apple Podcasts, se tiverem daqueles outros telefones esquisitos que as pessoas gostam de ter, como a Raquel. Mal. Estamos no Spotify, estamos no Radio Public. Epá, eu sei lá, nós estamos em todo lado e mais algum. E acima de tudo, espero, estamos nos vossos corações. Oh, não foi fofinho? Foi. Se não se lembrarem onde é que nós estamos, procurem Agentes do Drama no Google, que nós aparecemos. Yeah. Minhas queridas, foi um enorme privilégio conversar com vocês durante esta horinha. Adorei. Conto convosco na próxima semana. Leonor, até segunda. Sim, até segunda. Pronto, vê se vês um bocadinho mais bem disposta. Não sei, depois de ver Roswell, não sei o que é que vai acontecer. Então vá. Um beijinho a dividir pelas 3. Beijinhos. Beijinhos. E pronto.